A questão da economia, principalmente para os eleitores americanos, é a inflação. É essencialmente a inflação. A percepção, e uma percepção real, tá, de que os preços das coisas no início do governo Biden eram mais baixos do que os preços hoje. Isso é uma coisa que o eleitor americano está sentindo profundamente e a questão da inflação vem crescendo como um problema na percepção do eleitor americano desde 2008. E aí tem um debate muito grande, tá vendo, é a economia, tudo mais, mas a economia é isso, é a inflação. É preço alto. O Biden fez uma escolha de política econômica que foi uma escolha de política bastante diferente dos governos democratas anteriores, entendeu? Tanto Barack Obama quanto Bill Clinton foram muito preocupados com responsabilidade fiscal, com nunca o governo gastar muito mais do que arrecada, de forma que você tenha algum tipo de controle de preços. E além disso, você tem um problema que é, o Biden já herdou um governo já pegou um governo no meio da pandemia, né? Quer dizer, você já tinha a crise dada pela pandemia que você junta, enfim, foi uma situação complicada. Ele estabilizou a economia. O último ano de governo Biden, você já tinha uma inflação decrescente. Mas a memória do eleitor, você não controla muito isso. A gente poderia até argumentar, e argumentaríamos de forma correta, me parece, que em grande parte essa inflação é de responsabilidade do governo Trump, que agiu muito mal na lida com a economia, não conseguiu calibrar os programas de distribuição de renda, tudo mais. Mas o eleitor não percebe isso. O eleitor atribui a responsabilidade da economia ao presidente que está na Casa Branca naquele momento que ele está sentindo que as coisas estão mal. Qual foi a sua percepção geral, Marilis? Você entrando aí. Vou fazer só um comentário em relação a isso que você estava falando. Eu tenho uma amiga que mora nos Estados Unidos há 2 anos, ela não vota lá, mas ela convive com brasileiros e com americanos. O marido dela foi para lá a trabalho, convive com pessoas, na verdade, de várias nacionalidades, e ela falou que, essencialmente, essa é uma das coisas que aparece muito nas conversas, que é a questão da inflação, da economia, que o custo de vida está muito caro. Então, ela falou que essa é uma reclamação recorrente e que talvez explique um pouco isso que você estava falando. Que traz um pouco porque a gente vive aqui, né? Tem essa reclamação. Eu converso muito, você é uma pessoa que também vive bastante fora da bolha, de que a economia está um caos no Brasil, de que está tudo muito... As coisas, de fato, estão muito caras, né? Mas qual a raiz disso? E que recai por quem está sentado na cadeira do comando do país, seja aqui, seja lá. Percepção que eu tenho, eu ainda estou tentando entender muito, eu acho que é um momento de reflexão para tudo. Eu estou muito curiosa para saber, para entender o raio-x dessa eleição, a divisão de votos. A gente já tinha algumas expectativas, algumas pesquisas já mostravam que o voto as mulheres votariam mais na Câmara, tinha uma questão também de divisão de etnia, de religião também, que pesava na decisão desse voto, mas eu acho que a gente ainda vai ter muita coisa para conversar no futuro, agora, à medida que essas informações forem saindo. Mas, assim, eu cheguei aqui no final, quando você estava explicando dessa percepção que as pessoas têm nesse momento de que foi uma vitória acachapante. E eu acho que inclusive no meio da imprensa, os jornalistas, eu tenho visto muita gente falando sobre isso. Eu acho que foi à medida que os números foram aparecendo, acho que as pessoas começaram a ficar realmente muito assustadas com a distância, a discrepância. Depois, claro, a gente viu que a Câmara foi subindo ali, mas eu ainda estou com uma sensação de
que seria muito mais apertado do que pelo menos a leitura que eu estou fazendo e que as pessoas estão fazendo. Queria entender um pouco mais de você isso. O problema é o seguinte, vamos lá, tem algumas coisas que são concretas e que são relevantes. Porque eu estou errada, a sensação que eu tenho das pessoas vendo a reação nas redes sociais e tal, é que foi um tsunami. Veio um trem passando por cima de tudo. Vamos lá. O que acontece aqui? A eleição tem alguns marcos importantes. Tudo indica que Donald Trump vai ganhar no voto popular. Isso é muito importante. Isso é muito importante porque, nesse século, só um presidente republicano, só um candidato republicano ganhou no voto popular, que foi George W. Bush, no segundo mandato dele. No primeiro mandato, a eleição em 2000, ele perdeu no voto popular. Donald Trump perdeu no voto popular em 2016 contra Hillary Clinton e em 2020 contra Joe Biden. Evidentemente, tanto McCain quanto Mitt Romney, que concorreram contra Barack Obama, perderam tanto no colégio eleitoral quanto no voto popular. Então, isso é um aspecto importante. O Trump, ao que tudo indica, vai ganhar no voto popular. Isso é relevante. Os republicanos levaram o Senado. Isso é relevante. Muito. Tudo indica que os republicanos vão levar a Câmara dos Deputados. Sim. Então, isto é relevante. No fim das contas, o que eu estou falando aqui? O que eu estou falando é que, do ponto de vista prático, o Partido Republicano, ao que tudo indica, vai ter o controle dos três poderes. Porque eles têm o controle da Suprema Corte, a Suprema Corte não tem nada de isenta no momento, é uma Suprema Corte conservadora, com 3 ministros votados. Pois, com 3 ministros. Eles vão levar a Suprema Corte, eles já têm a Suprema Corte, eles já têm o Senado, vão ter a Câmara dos Deputados, e Donald Trump tem nas mãos um projeto, que é o Projeto 2025, a Flávia está mergulhada no Projeto 2025 para compreender as minúcias dele, e a gente vai fazer uma grande reportagem no sábado, na edição de sábado do Meio, explicando qual é o plano de desmonte da democracia americana. E tendo o apoio da Câmara dos Deputados e do Senado, esse projeto do Trump vai ser muito mais simples. Então, Marilis, em termos práticos, foi uma lavada. Porque ele sai com controle de todo o aparato político americano. Agora, quando você olha para os números, o que você vê é um país dividido. Sim. O que acaba acontecendo é o seguinte, em termos de números práticos, a gente está falando de um país que tem mais de 300 milhões de habitantes. Essa eleição foi decidida por 300 mil pessoas na Pensilvânia. 300 mil eleitores que votaram em Joe Biden em 2020, votaram em Donald Trump esse ano. E aí, se você fala de 300 mil pessoas em 300 milhões, a diferença não é tanta gente assim. Agora, os republicanos foram muito mais capazes de levar gente às urnas do que os democratas. Os democratas estavam, obviamente, os eleitores que tendiam a votar na Kamala Harris estavam, obviamente, muito menos motivados a sair para votar do que os republicanos. Uma das pesquisas mais interessantes é o seguinte: se você pergunta para as pessoas qual é a principal motivação a sair para votar, boa parte da resposta, os maiores grupos de respostas, aproximadamente 35%, 36%, tanto de homens quanto mulheres, diziam que era ameaça à democracia. Aí você vai achar que isso eram pessoas que iam votar na Kamala Harris. Não. Eleitores do Donald Trump também percebiam a democracia americana ameaçada. Então, de alguma forma, os republicanos conseguiram levar mais gente para votar. E levar mais gente para votar nos Estados Unidos, principalmente nessas eleições apertadas, é o que faz a diferença em quem ganha. E nesse caso a gente está falando... tem coisas que são importantes de perceber. Um dos lugares em que os republicanos estão ganhando muitas cadeiras na House, na Câmara dos Deputados, é no estado da Califórnia. Não é
no meio oeste, não é no sul. Isso é interessante você falar. Essa foi um dos comentários que essa amiga acabou falando, que existe um medo generalizado, e as pessoas verbalizam isso, de que os Estados Unidos virem uma Califórnia. Todos os problemas que tem tido lá, enfim, o aumento... Oi? A Califórnia é ótima. Mas, Pedro, o que se tem visto é um aumento de pessoas morando nas ruas, um consumo de droga desenfreado, mas, enfim, a Califórnia virou um símbolo disso, pelo que ela estava falando. Então, isso é verbalizado pelas pessoas. É interessante você falar isso da questão da ameaça à democracia, e que, na verdade, os republicanos, uma parte dos republicanos também foram votar por conta desse medo, porque a gente teve exatamente isso aqui, né? Isso aconteceu exatamente na última eleição. Muitas pessoas que votaram no Bolsonaro e que depois foram para os acampamentos golpistas tinham certeza absoluta de que estavam fazendo isso em defesa da democracia, por causa de uma ameaça comunista, porque o Brasil ia virar, enfim, comunista, e a ditadura do STF. A gente viu todo esse discurso. Então, assim, acaba tendo um paralelo, e eu acho que ainda é muito cedo para a gente entender os desdobramentos que isso vai ter aqui no Brasil, e isso certamente vai ter. Para vocês terem uma ideia, não sei se isso já foi falado aqui, no jantar que o Trump estava oferecendo ontem na casa dele lá em Mar-a-Lago, estava o Elon Musk, mas estava também Eduardo Bolsonaro. Claro. Estava presente nesse jantar, porque sim, existe... por conta de muitos políticos, tudo que aconteceu aqui no Brasil nos últimos anos chamou a atenção dos políticos americanos, de uma parte dos republicanos, que vê muita similaridade do que aconteceu nos Estados Unidos, no Brasil. Eles tiveram 6 de janeiro, a gente teve 8 de janeiro, Bolsonaro também perdeu os direitos, isso não tinha acontecido com o Trump, apesar dele ter uma condenação nas costas. Então, que tipo de pressão o Brasil agora vai sofrer, né? A Câmara dos Deputados, o Senado aqui, o próprio STF, tem alguns ministros do STF que já deram algumas declarações privadas, tudo em off, dizendo que tem certeza que vai aumentar essa pressão para que o Bolsonaro recupere os direitos eleitorais.